Relativa, aí todas as outras ventos, todas as outras variáveis mudando, tá? Com o tempo físico, o tempo de relógio, vamos dizer assim. A variável é o tempo de relógio. Como assim que o problema granizo, a Baixada Fluminense, ou o problema do granizo que caiu em Minas Gerais, ou em Goiás, é um problema causado pelo clima mais quente? É exatamente o contrário. Na realidade, o que está acontecendo é que as camadas mais altas da atmosfera, elas estão mais frias do que o normal. Nessa transição entre o inverno e o verão, e nós chamamos aqui de primavera, mas que não é muito distinguível em termos de ícones. Mas as camadas lá em cima estão mais frias, devido a, durante o inverno todo, ter recebido, a superfície ter recebido menos radiação solar, e aqui embaixo agora começa a aquecer fortemente, devido ao fato de, no dia 23 de setembro, o Sol cruzou o equador terrestre em direção ao hemisfério sul, e agora está havendo um forte aquecimento continental. Como levam... Acho que travou de novo. Esperar um pouquinho, está carregando. Pronto. Do que nós chamamos que deveriam estar. Com esse contraste de temperatura, as nuvens chamadas cúmulos nimbus, aquelas nuvens que se formam e parecem torres, vão crescendo, né? Como se fosse uma torre, um cogumelo. Essas nuvens, então, com as camadas da atmosfera mais frias e mais secas, elas são obrigadas a crescer mais. Quando elas vão passar atingir a isoterma de menos 40 graus centígrados, ou seja, 40 graus centígrados negativos. Por uma razão que a gente não conhece muito bem, na microfísica de nuvens, as gotas de chuva pequenas, elas podem ficar super resfriadas, abaixo de zero, sem congelar. Mas por uma razão ainda a ser explicada, 80 graus negativos, elas se congelam. Não tem como. Então, para chegar a 40 graus negativos, você precisa de uma nuvem que chegue aí em torno de 9, o topo da nuvem chegue a 9 a 10 quilômetros de altura. E que nessa época do ano, especialmente porque está frio lá em cima, fica mais fácil dessas nuvens se desenvolverem e chegarem a altitudes, seu topo chegarem a altitudes até maiores do que isso, 15, 16 quilômetros de altitude, passando então de 9, 10 quilômetros, dependendo das condições. Essa parte superior da nuvem, acima de 9, 10 quilômetros, já está super resfriada, abaixo de 40 graus negativos, de tal forma que há formação de gelo e, portanto, formação de granizo. Se tivesse aquecido, como previu o IPCC no seu terceiro relatório, diz que
o sinal inegável do aquecimento global seria um aquecimento na troposfera superior, entre 8 e 12, 15 quilômetros de altura. E a gente não tem observado isso. Isso foi resultado de modelos. Não houve esse aquecimento da troposfera superior, 8 a 10, 12 quilômetros de altura. Ao contrário, durante o inverno, na primavera, continua mais frio do que o deveria ser, do que o normal. E com isso, então, essas nuvens, elas têm a capacidade de produzir vendavais, né? São rajadas de vento que são superiores a 50 km por hora, porque elas crescem muito, e dentro das nuvens existe um atrito entre correntes ascendentes e correntes descendentes. Esse atrito, ao mesmo tempo, separa as cargas elétricas, pode fazer com que a base da nuvem, por exemplo, seja negativa, cargas negativas, e o topo da nuvem fique com cargas positivas. Ou pode acontecer o contrário. Ao mesmo tempo que a nuvem vai se desenvolvendo, a diferença entre correntes ascendentes e descendentes, a diferença de velocidade, pode passar dos 150 km por hora. Interessante. Claro, essa, em geral, as tempestades contêm descargas elétricas e trovoada, as rajadas de vento descendentes são muito fortes, e se a nuvem passar dos 9, 10 quilômetros de altura, ela pode ter a fase de gelo também e produzir granizo. Agora, isso já aconteceu, sempre aconteceu no passado, tá? Isso, pode citar. Particularmente mais rigorosos. O seu som falhou. Acho que, não sei se o senhor citou alguma data, alguma coisa. Bom, agora não estou te ouvindo. Se o senhor citou alguma data, você falou, isso já ocorreu no passado, essas tempestades de granizo. Sim, essas tempestades são comuns a ocorrerem, particularmente durante a primavera, na passagem, né, do inverno para o verão. Outubro é um mês de referência, em que aqui a gente não vê, em boa parte do país a gente não vê isso, mas, por exemplo, no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, é muito comum se ver, nessa época do ano, tornados, né, que se formam pelo fato de que essas nuvens se desenvolvem muito e a rajada descendente vai adquirir rotação e formar esses funis. Então, é muito comum isso. Não era relatado antes, porque o sistema de comunicação era muito difícil. E também baixa densidade populacional, principalmente nessas áreas que se desenvolveram mais recentemente. Hoje, qualquer fenômeno que ocorra, que seja diferente, já a pessoa já tem um celular, já tem uma câmera na mão. Isso. E ela vai fotografar isso e imediatamente está na mídia, né? Então, sempre ocorreu, existem registros de ocorrência dessas tempestades que não eram muito relatadas em função da falta de comunicação. Hoje, certamente, como eu disse, qualquer evento que ocorra, rapidinho já está
na internet e já está nas redes sociais, de tal forma que as pessoas acham que está havendo um aumento na frequência desses eventos, quando na realidade o que está acontecendo é uma melhora na comunicação e o fato de que, no Brasil já existem mais de 100 milhões de celulares. Isso. Então, todo celular tem uma câmera e as pessoas tiram foto e enviam. Então, não é o clima que está mudando, né? Não são os eventos de tempo. É muito importante isso. Evento de tempo é aquele momento instantâneo da atmosfera. O evento de tempo, ele é físico. É uma rajada de vento que destrói casas ou derruba árvores. É uma chuva forte que causa inundação. É uma granizada que causa problemas. Isso é tempo. Tempo é físico. Clima não é físico. Clima é estatística, onde eu coloco uma média e coloco um desvio padrão. Tá? Temperatura média é X graus centígrados, mais ou menos. Aí, se eu admitir que a distribuição seja gaussiana, seja uma distribuição normal, então eu teria 68% dos casos contidos entre a média e um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo. Portanto, clima fisicamente não existe. Clima não mata ninguém, clima não mata animal, nada disso. Clima é a média das variáveis meteorológicas num dado local. Agora, tempo é diferente. Tempo realmente é físico, contém energia e pode causar muitos desastres, como é o caso dessas tempestades, tanto as tempestades de chuva, como tempestade de neve, granizo e etc. Perfeito. Perfeita análise. E complementando aqui,